O Poder Executivo de São Francisco do Sul, representado pelo prefeito, o senhor Renato Gama Lobo, sente-se honrado com a presença de todos nesta importante audiência pública. Destacamos a presença das autoridades nesta noite. Diretor do Núcleo Avançado de Gestão e secretário de Governo, Marcos Estevano, que hoje representa o excelentíssimo senhor prefeito Renato Gama Lobo. O Procurador-Geral de São Francisco do Sul, Vitor Guilherme Aguiar Barreta, coordenador dos trabalhos de elaboração do Plano de Mobilidade em São Francisco do Sul, Leonardo Antunes Merigoto, o diretor do Dentran de São Francisco do Sul, Jackson Portela Lima, e ainda o gerente de portos, senhor César da Cruz. Convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, cantarem o hino nacional brasileiro. A Lei Federal 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é um instrumento que regulamenta o inciso 20 do artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal, objetivando
a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. O plano de mobilidade tem como objetivo aumentar a eficácia dos deslocamentos das pessoas e cargas no meio urbano. Como resultado, temos a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o aumento da produtividade econômica de nossas cidades. Essa segunda audiência pública tem como objetivo apresentar os dados coletados nas etapas anteriores para começarmos a definir quais serão nossas prioridades para a mobilidade urbana da nossa cidade. Dando continuidade aos trabalhos, chamamos a professora orientadora do projeto, doutora Andréa Fitzgerald, e o coordenador dos trabalhos de elaboração do Plano de Mobilidade em São Francisco do Sul, senhor Leonardo Antunes Menegoto, que darão sequência aos trabalhos. Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer recebê-los nessa noite para falarmos um pouco sobre mobilidade urbana. Agradeço a presença dos que aqui estão. Sinto falta de maior representatividade do município, pois estamos tratando de um fato muito importante para nós, né? que consiste na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então quero que fique registrado que gostaríamos que esse auditório de fato estivesse cheio, né? Mas vamos lá, não que estamos num número reduzido que a nossa qualidade de trabalho não vai ser boa também, né? Essa é a ideia. Para que a gente consiga iniciar e para que todos tenham uma ideia global do plano de mobilidade, para inclusive aqueles que não participaram da primeira audiência, a gente vai apresentar um pequeno vídeo para que fique mais claro o que é a mobilidade, qual é a funcionalidade do plano de mobilidade. Quem vive em grandes cidades pode nunca ter ouvido falar, mas a sua vida é afetada totalmente pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana? Mas o que é isso? Todos os dias saímos de casa com um destino em mente, seja a pé, de carro ou outros meios de transporte. Neste trajeto, nos relacionamos com pessoas que estão transitando com o objetivo de acessar os diferentes espaços, ou até mesmo levando bens e serviços a outras pessoas. Para circular, usamos a infraestrutura que a cidade oferece, ou seja, pontos de ônibus, vias, calçadas, entre outros equipamentos. Assim, a mobilidade urbana diz respeito ao relacionamento de pessoas em circulação pela cidade. Além de ser um direito de todos, uma mobilidade de qualidade garante o acesso a outros direitos básicos, como educação, trabalho, saúde e lazer.
mobilidade das pessoas e não de máquinas. O sistema de transporte, a infraestrutura da cidade e o planejamento do uso e ocupação do solo devem considerar que as pessoas circulam diferentes modos de deslocamento e a partir de diferentes condições. Sendo assim, o desafio das cidades é oferecer equilíbrio às diferentes necessidades, sem comprometer as gerações futuras. Damos a isso o nome de mobilidade urbana sustentável. Oi. Muito bem, então acho que o vídeo resumiu um pouquinho o que é a mobilidade urbana e que a gente tem que pensar ela de forma sustentável. Então, para que a gente possa dar início de fato, falar um pouquinho sobre o projeto como um todo, né? E depois a gente consiga ir para as partes seguintes. Esse projeto, ele é um projeto em parceria com a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, a UFSC, né, o campus de Joinville, a MUNESC, né, a Associação dos Municípios, e esses municípios, esses 8 municípios, na verdade, que fazem parte da MUNESC, né? Dentre eles, São Francisco do Sul, é o evento que nós estamos fazendo hoje, e, consequentemente, os outros 7 municípios estão fazendo as suas atividades nesse momento, né? A ideia inicial era o desenvolvimento dos planos de mobilidade individuais, né, como a gente está fazendo aqui agora, para que no futuro a gente consiga confeccionar um plano de mobilidade regional. Aí Joinville vai fazer parte desse grande grupo, então totalizando os 9 municípios que compõem a MUNESC, pois Joinville já possui seu plano de mobilidade confeccionado, né? Então, quando a gente finalizar aí no mês de setembro os planos de mobilidade dos 8 municípios, Joinville entra no grande grupo para que a gente consiga desenvolver o regional, onde nós também vamos participar ativamente. Eu acho que é importante destacar, como o Joel citou no objetivo da nossa audiência, o plano de mobilidade inicialmente, né, ele tornou-se uma exigência de lei, onde havia uma condicionante que a partir de abril do ano 2019, os municípios acima de 20 mil habitantes eram obrigados a possuir o plano de mobilidade para que pudessem acessar recursos do Ministério das Cidades, né? No dia 27 de dezembro do ano passado, essa lei foi prorrogada e esse prazo estendeu-se até dezembro de 2021. Mas não por isso que vamos parar o nosso projeto, né? Nós vamos acabar tornando-se os municípios pioneiros aí do estado de Santa Catarina, principalmente municípios de grande porte que possuem hoje o plano de mobilidade. Então a gente vai acabar saindo na frente com a conclusão desse nosso projeto. Para explicar um pouquinho para vocês sobre o cronograma das etapas e aonde a gente está nesse momento, nós estamos exatamente aqui na 5ª etapa, né? Nós estamos finalizando essa 5ª etapa, mas a gente começou lá em junho do ano passado. Na verdade, essas etapas começaram antes de junho, começaram em 2016, e aí pelo período eleitoral esse projeto e esse processo foi interrompido. Na verdade, ele ficou em stand-by até o mês de junho de 2017, onde começou, então retomou-se esse projeto junto à UFSC e à MUNESC e os municípios. Durante todo esse período, aí no mês de dezembro, nas primeiras etapas nós fizemos coleta de dados, que a gente vai apresentar para vocês hoje, algumas das coletas efetuadas, e aí a gente chegou no mês de dezembro aqui, no dia 6 de dezembro, nós efetuamos a nossa primeira audiência pública, né? Que foi o quê? Escutar quais eram os anseios da nossa população em relação à mobilidade urbana do município de São Francisco do Sul. Durante esse período, se vocês observarem que aqui a gente tem
prazo mais curto para executar e a terceira etapa foi o período mais longo. Eu acho que é até importante a gente destacar. A gente teve municípios parceiros que quiseram desistir no meio do caminho por falta de equipe, por não entenderem a importância que o plano de mobilidade traz ao município. Mas a gente tem um projeto conjunto e nós temos que caminhar todos juntos e nos mesmos ritmos para que a gente chegue no objetivo principal, que são os planos locais e o plano regional. Então a gente teve que estreitar o calendário das próximas etapas e auxiliar inclusive os municípios durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, para que eles conseguissem cumprir essas etapas e chegar no ponto onde a gente chegou para poder iniciar a quarta etapa. Tudo bem, estamos então na quinta etapa, né? A quarta etapa foi uma parte interna, a quinta etapa nós fizemos coleta de dados durante os seminários temáticos que a gente vai apresentar aí também. E o nosso objetivo é chegar aqui no mês de setembro com os nossos planos finalizados, né? E aí fazer a apresentação de todo esse material produzido ao longo desse um ano e meio aí, né? Tudo bem, incumbe, depois eu vou dividir um pouquinho com o professor André o microfone, mas essa primeira parte vou fazer, só para a gente estabelecer também um cronograma aí para a nossa atividade. Nós vamos fazer essa apresentação. Ao término dessa apresentação, todo mundo recebeu uma fichinha? Todo mundo recebeu essa fichinha? Eu vou pedir para a Fernanda e para a Helena, por favor. Quem não recebeu, por favor, levanta a mão. A gente pede que vocês preencham essas. São 3 perguntinhas, tá? A gente pede que vocês preencham. A Fernanda e a Helena têm caneta também, quem não tiver caneta. É importante que vocês preencham e nos entreguem essas fichinhas no final. Isso vai fazer parte do nosso relatório, vai enriquecer, na verdade, a quantidade de informações. Mas a nossa ideia, então, para a gente estabelecer isso, a gente tem um teto máximo de 2 horas, tá? De execução dessa audiência pública. A gente vai fazer essa apresentação inicial. Como a gente está num grupo reduzido, nós vamos ter uma temática, na verdade, né, professor? A gente vai ter uma temática para vocês, então vai ser um pouco diferente do que vocês estão habituados com a audiência pública, né? A gente não vai fazer inscrição para cada um falar, a gente vai fazer grupos e esses grupos vão produzir, certo? Mas a gente vai explicar melhor depois. Então todo mundo vai ter o seu momento para poder expor, tá? A gente vai fazer de uma forma diferente do usual. Nós vamos fazer inscrição, vamos fazer grupos e trabalhar em grupos para pensar juntos. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre as metodologias aplicadas na coleta de dados dessa nossa primeira etapa. Eu vou dividir o nosso plano nesse momento em 2 etapas, por enquanto. Nós tivemos a primeira etapa, que a gente vai estar apresentando agora, e a gente está, na verdade, finalizando essa segunda etapa que a gente vai apresentar na terceira. Vamos dividir assim. Então, um dos primeiros métodos que a gente usou foi o índice de caminhabilidade. É uma técnica que tem como meta a verificação das condições da estrutura de apoio ao pedestre, incluindo no levantamento as características das calçadas, da sinalização, do paisagismo, da iluminação, das edificações, dos serviços, sobre a ótica do pedestre. Eu acho que cabe a gente lembrar que a mobilidade para nós, ela traz em primeiro plano as pessoas, depois os veículos, primeiro as pessoas, depois o transporte ativo, depois o transporte coletivo e assim por diante, né? O veículo fica lá no final da nossa fila. Nós temos que priorizar as pessoas, esse é o nosso foco. Esses levantamentos foram efetuados durante o mês de novembro de 2017. Para falar um pouco mais deles, então vamos lá. Ok, da onde saíram esses dados, ou melhor, da onde saíram esses indicativos para que a gente discutisse e fizesse essa primeira técnica, né? Então o levantamento permitiu a identificação das condições de caminhabilidade, utilizando indicadores que foram propostos pelo projeto do PlanMob, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa cartilha que vai estar disponível. A Michele está aí. Michele, acho que até segunda-feira a gente consegue colocar no ar a cartilha. Então vai ter, a partir de segunda-feira, a gente vai ter a primeira parte dessa primeira etapa, a gente vai ter uma cartilha lá no site, para que vocês consultem, para que vocês opinem, para que vocês discutam os dados que estão lá, né? Porque a partir dessa discussão e desse fomento é onde a gente vai concretizar ela
e cada momento de hora em diante a gente vai ter cartilhas novas que vão lá no final fomentar ao nosso plano como um todo. Então aqui, né, a gente está identificando a Barão do Rio Branco, que foi nos seminários temáticos da primeira etapa, foram os 2 pontos levantados: a Duque de Caxias, né, o acesso lá às praias, e o trecho, né, é um trecho da Duque de Caxias, vamos deixar claro que é um trecho, e a Barão do Rio Branco, por ser o grande, por ser uma concentração maior de pedestres, né. Desses levantamentos de dados, então, para a gente entender um pouquinho, o índice de caminhabilidade, ele tem o seguinte: ele varia de 0 a 3, essa é a pontuação, sendo 3 como ótimo, né? De 2 a 2.9 como bom, de 1 a 1.9 como aceitável, e de 0 a 0.9 como insuficiente. Se vocês observarem os nossos índices, nós não chegamos nem próximos aí de bom, né? Nós não tivemos nenhum índice com pontuação acima de 2. Tivemos um trecho aí que foi o trecho 2D da Barão do Rio Branco com índice 1.76. Então aí já começa o nosso primeiro diagnóstico, né? Em relação a esse primeiro levantamento. Todo esse material vai estar disponível lá nessa cartilha, então também vocês vão poder esmiuçar, entender melhor, ela vai ter uma explicação mais técnica para vocês poderem desfrutar desse material. Ok, o segundo método que nós usamos foi o fluxo de veículos, né? Que ele tem o objetivo de levantar o volume do tráfego que sofre variações, que podem ser acidentais ou cíclicas, importantes de serem estudadas em seus ciclos conhecidos, permitindo a sua previsão e o planejamento de medidas. Então, mais uma vez, a gente utilizou a Barão do Rio Branco, que foi um levantamento, que foi na verdade uma indicação que saiu dos seminários temáticos, né, como uma indicação para que fosse feito o levantamento na Barão do Rio Branco. Esse levantamento, na verdade, ele consiste que você tenha, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foram 9 pessoas ao todo, né, dispostos nesse cruzamento, contando quantos veículos leves, quantos veículos pesados, quantos utilitários, quantos ônibus, tudo isso fazendo esse cálculo, né? E além da Barão, a gente também utilizou o cruzamento da Duque de Caxias, que exigiu um pouco mais de pessoas. Por quê? Porque eu tinha que ter em cada ponto desses uma pessoa fazendo essa contagem. Então foi um trabalho aí que durou o mês de novembro inteiro. A gente utilizou vários horários do dia. Se vocês observarem, teve um pedacinho que pegou o comecinho do mês de dezembro, a gente pegou finais de semana de muito sol. Então aqui a gente teve um grande trabalho, porque a gente tinha o pessoal indo para as praias, então teve um levantamento mais intenso. O pessoal aí usou bastante protetor solar e tomou muita água nesse período aí, né? E aí uma terceira técnica que nós utilizamos foi o carregamento no transporte coletivo, né? Eu vou explicar em miúdos aí o que era, na verdade, em pontos estratégicos da cidade. A nossa equipe ficou disposta, né, observando os ônibus passando e observando se o ônibus tinha uma baixa quantidade de assentos vagos, um médio número significativo de passageiros em pé ou uma alta capacidade máxima alcançada. Então, além desses levantamentos, a gente ainda teve com a Verdesmares uma coleta de dados, já que hoje 90% é bilhetagem eletrônica, então você consegue ter um controle maior de quantas pessoas estão tendo acesso ao transporte urbano, né, coletivo, tendo em vista a passagem do cartão eletrônico, né? Então isso também facilitou um pouco o levantamento dos nossos dados. Aqui, na verdade, é mais para representar. A gente ficou ao longo da Barão, na verdade, fazendo esse levantamento. Então aqui vocês podem observar a quantidade de horários que a gente ficou, horários de pico, horários não de pico, e tendo essa base com os dados coletados durante esse período.
Para a gente elucidar também, quem teve na primeira audiência, nós tínhamos lá fora 2 cartazes, onde um deles pediu o seguinte: como você deseja que a sua cidade esteja em 2027? Porque estávamos em 2017, nós estávamos pensando nos próximos 10 anos de 2027. E o segundo perguntava o seguinte: qual a palavra ou expressão que identifica a mobilidade urbana na tua cidade atual? Né? Então vocês podem observar que a gente pode tirar e obter, eu vou ter um quadro resumo para frente, mas a quantidade de incidências desses 2 cartazes, e por que da importância deles, que a gente chega nesse quadro aqui, que não é diferente dos seminários temáticos que a gente teve ao longo do mês de novembro e dezembro do ano passado. Então, na audiência pública, os principais comentários foram que o nosso sistema de mobilidade era confuso, precário, necessitava melhoras, mas principalmente falta de planejamento e era deficitário. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Nós temos que planejar. Esse é o nosso papel, planejar São Francisco do Sul no quesito mobilidade para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Né? Por quê? Porque o plano de mobilidade ele é móvel, inclusive, né, professor? Ele não está parado. Nós temos aí um prazo de revisão a cada 10 anos, mas nada nos impede, se a gente acha que há de fato uma necessidade, a gente atualizar ele antes disso. Seminários temáticos trouxeram outros temas, mas a gente pode olhar que o deficitário está aqui também, né? Foram apontados outros casos, como a questão do Rocio Grande, entrada e saída da cidade, o transporte de cargas dentro do município, carência de ciclovias e ciclofaixas, o quesito do centro histórico, a BR-280, linha férrea, enfim, esses foram os pontos elencados durante todo esse período. Então eu trago um pouquinho para vocês dos dados levantados nessa primeira etapa, né? E agora a gente começa a falar um pouquinho da nossa segunda etapa. Vou passar a palavra para a professora Andréia, ela é nossa orientadora aí da UFSC, que está nos dando esse auxílio durante esse período. Antes de passarmos então o microfone para a próxima apresentação, gostaria de agradecer e registrar também a presença de Francisco Antônio Ramos, ele que é presidente da Associação Empresarial de São Francisco do Sul. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a presença da secretária de Saúde, Nádia Raposo, presente no evento de hoje. Bom, então vamos dar sequência para 2027. Então, aquilo que nós falamos na primeira audiência sobre o que queremos para daqui a 10 anos, né? Então, qual é a acessibilidade, aonde vamos estar, como estaremos e por que daqui a 10 anos. Né? Por que mudar esse cenário que hoje, na realidade, ele é tão confuso, de difícil acesso, onde a gente não tem alguns respeitos, existe uma série de carências. Esse é o primeiro plano de mobilidade urbana. Então, é isso que nós estamos desenvolvendo, é isso que nós vamos construir e vamos entregar em 2018. Vamos revisá-lo já em 2027. Se nós estivermos aqui, lembrem, né? Então, a nossa passagem, já falei isso na primeira audiência e volto a repetir. Nossa passagem por aqui ela é curta, mas precisamos gerar uma melhora. Se nós vamos ficar um curto período aqui, 10 anos, 20, 40, 80 anos, eu não sei, mas a cidade é milenar. São Francisco está aqui, uma das cidades históricas que precisa ser preservada. Ela fica. O que nós vamos deixar para ela? Como vamos deixar para ela? Né? Então, em 2027, se nos for permitido, estaremos novamente aqui revisando, revendo, porque a cidade vai mudar, a cidade muda. Uma cidade ela não é estática, mas ela se desenvolve de acordo com aquilo que nós vamos planejar. Por isso que a gente revisa novamente em 2027, por isso que nós vamos estar aqui novamente, ou não, né? Mas em 2038 vai ser a nossa segunda revisão. De 10 em 10 anos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela demanda que isso seja revisado, que isso seja revisto. Como vamos começar?
Bom, se a gente começa a falar de história e a gente começa a entender também por que existe essa política nacional, que ela não é única e exclusivamente brasileira, ela é uma política mundial de rever e repensar os nossos transportes ativos, ou seja, a presença da pessoa na sua mobilidade, a presença da pessoa na cidade. E por que isso acontece? Então, se a gente olhar o desenvolvimento da vida urbana desde 1880 até 2005, a gente vai perceber que sim, a Revolução Industrial ela gerou uma movimentação e ela gerou uma mudança necessária, sim, enquanto tecnologia, enquanto industrialização, mas de extrema modificação dos nossos hábitos. Então, num primeiro momento, aquilo que nós fazíamos muito manual, aquilo que dependia muito das pessoas em desenvolver, em oferecer, em transitar, aquilo foi sendo substituído por uma indústria. Agora, algo teve que mudar. Por que algo teve que mudar? Porque nós não saímos e nós não deixamos que o transporte individual ou com que essa industrialização tomasse conta da cidade ou fosse congestionar a cidade, fosse dominar a cidade. A gente começou a perceber que as pessoas elas saem de casa por algum motivo. Que motivo é esse? Quais são as atividades necessárias que fazem com que as pessoas usem da cidade, estejam na cidade, sejam ativas na cidade, que se façam falar, que se façam ouvir? Quais são as atividades opcionais que fazem com que a gente saia? Ou vamos pensar que somos educados durante uma boa parte do nosso tempo para o trabalho. E aí, de repente, nós ficamos casa, trabalho, trabalho, casa, e a cidade é só um coadjuvante? Nós não fazemos mais nada? Nós não valorizamos, nós não interagimos, nós não cuidamos, e a gente vai deixando com que as coisas aconteçam e simplesmente, quando a gente chega numa idade, a gente olha para o lado e o que foi que fizemos mesmo? Quais foram as nossas atividades? Quais foram os benefícios que a gente deixou aqui nessa nossa passagem? Ou foram malefícios ainda maiores? Será que a gente não pode reaver? Será que a gente não consegue modificar? Foram esses pensamentos que começaram a vir nos anos 2000. O que estamos fazendo com a nossa cidade? O que estamos desenvolvendo nessa vida urbana que exercemos? Foi aí então, em 2005, onde começaram a haver algumas análises. Como estão as nossas cidades? Essa é uma pequena rua numa cidade da Inglaterra em 2006. Como estão as cidades? Infraestrutura excelente. Não é o nosso caso em muitos dos municípios. Muitos dos 8 municípios que nós estamos trabalhando no plano de mobilidade urbana, não é esse o caso. Mas aqui é infraestrutura excelente. Eu tenho aqui uma movimentação de veículos individuais também, tenho um estacionamento, tenho um comércio, prestação de serviço, mas onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas da cidade? Onde está o desenvolvimento da vida urbana? São elas que fazem gerar a economia, são elas que fazem e desenvolvem esse crescimento. Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Nessa mudança e nessa provocação, começou-se a perceber que quanto mais espaço se dá às pessoas, maior movimentação se gera. Esse é o mesmo lugar, é o mesmo ponto de vista. Vou só voltar mais uma vez. Percebam a coloração. Alguém aqui tem alguma baixa visão? Não, eu posso fazer uma audiodescrição? Não? Ok. Então, percebam a iluminação. Percebam as cores. Cadê a vida? As pessoas geram a vida da cidade. As pessoas cuidam da cidade. Se for permitido a elas o espaço, a possibilidade. Nesse local, houve um crescimento do comércio, um crescimento de prestação de serviço em 35%, porque foi dado um espaço para as pessoas permanecerem. Foi colocado algumas mesas, as pessoas ficam ali agora, elas permanecem no local, elas não só passam, elas ficam, elas cuidam.
20% a menos de hospitalizações, ou seja, das pessoas indo a postos de saúde. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Eu preciso conseguir ver, eu preciso conseguir respirar, eu preciso conseguir parar, olhar, sentir. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso ter uma iluminação. A partir do momento que eu me sinto segura em caminhar, em estar no local, eu vou permanecer nele. Senão, quanto mais rápido eu for para casa, melhor. O que a cidade oferece? O que nós precisamos modificar para que sim, não seja só um local onde eu venha trabalhar e eu vá para uma outra cidade onde eu tenha um abastecimento melhor, seja de comércio, prestação de serviço. Não é essa São Francisco que eu quero. Foi isso que vocês colocaram lá em 2027. Eu quero que ela seja mais humanizada, eu quero que ela seja acessível, eu quero que ela tenha segurança. O que vamos fazer? Quais são as soluções que nós queremos, sim, em termos de desenvolvimento, mas um desenvolvimento cuidadoso com relação à cidade. Um desenvolvimento que gera um crescimento da economia, mas que cuide do lugar. E não só tenha uma exploração daquele local, porque senão as pessoas não ficam. Precisamos cuidar, precisamos estar. Uma vez que nós começamos a estar, a gente precisa pensar uma visão de futuro. O que eu quero para o futuro de São Francisco do Sul? Qual é a visão de futuro que eu tenho de São Francisco? É uma cidade sustentável? Sustentavelmente planejada. O que é sustentável? Como é o sustentável? Como eu tenho essa relação de priorizar um transporte coletivo, ou seja, eu tenho que preservar, eu tenho que cultivar o coletivo e não o individual? Essa é a visão de futuro. O quanto do coletivo intermodal e não pensar só num sistema de ônibus é o ideal? Qual é o modelo do ônibus? Para as minhas ruas, que são ruas patrimoniais, onde está o meu patrimônio? Intermodal, eu vou usar uma parte do sistema aquaviário também? Intermodal, eu vou usar o ferroviário também? Eu vou usar um outro sistema de transporte que vai ser um coletivo e que vão gerar as conexões entre as áreas mais distantes do meu município? Quão sustentavelmente planejada nós vamos ter São Francisco do Sul? Quão sustentavelmente nós vamos gerar uma melhor qualidade de vida? E aí a gente pergunta, o que é qualidade de vida? O que é qualidade de vida para o coletivo e não para o individual? O que é qualidade de vida para uma pessoa que tem 8 ou que tem 80 anos? O quanto a cidade está sendo planejada para que isso aconteça? Para que nós permaneçamos aqui no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento. Então, o quanto nós temos de alternativas, de definições de uso, da relação ambiental, o quanto nós estamos valorizando o nosso diagnóstico ambiental e nós estamos priorizando isso nas nossas definições enquanto garantia de acessibilidade e segurança. O que queremos? Um pouco disso foi discutido então com vocês nos seminários temáticos nessa segunda etapa, que faz parte da nossa etapa 5, que é a visualização de futuro. Novamente nos 5 seminários temáticos, então discutindo o sistema viário e transportes coletivos, o transporte escolar, acessibilidade, transportes ativos, meio ambiente e patrimônio. Dentro desses 5 seminários, nós trabalhamos futuro, 2027, 2037. Sustentavelmente planejada, intermodal em termos de seus transportes coletivos, com qualidade de vida. Como faremos isso? Então, fomos convidados a participar naquele momento dos seminários que aconteceram na semana passada e estamos hoje aqui agora novamente para pensar numa relação de futuro. E aí, uma das perguntas, que vocês têm 3 aí com vocês, para vocês darem essas possibilidades, de visualização. Mas o que nós queremos fazer hoje, enquanto audiência, é que vocês pensem em vocês com 80 anos. Alguns já estão próximos, outros nem tanto,
Não quero saber se vocês vão ter diabetes, se vocês vão ter pressão alta, não é essa a relação. Mas como é que a cidade vai interagir com vocês e como é que vocês vão interagir com São Francisco do Sul quando vocês tiverem 80 anos? Vocês vão ficar em casa assistindo televisão? Passivos? Ou vocês vão estar interagindo pela cidade? É uma cidade que acolhe? É uma cidade que faz com que vocês saiam de casa? Como é essa cidade? Como é essa relação de envelhecer ao atingir 80 anos em São Francisco do Sul? Qual é essa nossa visão de futuro? O que precisa ser melhorado para que vocês saiam de casa? Então, o que nós gostaríamos agora é que vocês se reunissem em pequenos grupos, certo? Como vocês já estão mais próximos, ou se vocês quiserem gerar uma discussão um pouco maior, misturem os grupos, porque é muito fácil a gente, na nossa zona de conforto, falar com quem a gente já lida no dia a dia, né? Mas isso fica a critério de vocês, tá? Em pequenos grupos, a gente gostaria que vocês discutissem, falassem como é atingir 80 anos na cidade de São Francisco. O que precisa ser melhorado? O que precisa ter de infraestrutura para que vocês interajam pela cidade, vocês sejam acolhidos com ela, certo? Depois disso, então, a gente vai deixar... Eu acho que a gente pode... a gente preparou o material para... Como a gente está em 20 e poucas pessoas, a gente poderia fazer grupos, uns 5 grupos. 5? Eu acho que seria bacana. Mas o interessante é que você se misture mesmo, é isso que o Bruno falou. Vamos tentar se misturar. A Helena e a Fernanda estão com o material ali, acho que tem cartaz para todo mundo. Vocês vão discutir, certo? Entre vocês vão escrever, é importante que vocês escrevam, deixem isso registrado, e na sequência, uma pessoa de cada grupo virá aqui, vai mostrar e vai ser o porta-voz desse grupo, ok? Ok, então... Agora são 15 para as 8, então lá pelas 8h05 a gente vai começar a chamar um representante por grupo, ok? 20 minutos para vocês discutirem e escreverem. É importante deixar isso por escrito. Assim como nós fizemos na primeira audiência, 20 minutos para discutir, 20 minutos, né? Assim como nós fizemos na primeira audiência, tudo que vocês registrarem vai ser informado qualitativo para quantitativo. Ou seja, nós vamos registrar quantas vezes isso está sendo falado, isso está sendo demonstrado. É importante. Quanto mais vocês escreverem, melhor é o resultado. Você pode abordar das duas formas. O que a gente quer é como é atingir 80 anos em São Francisco. Então, o que ela tem hoje, mas o que ela precisa ser. Escrever as duas coisas. Pode falar o que é agora e o que precisa ser melhorado. Pessoal, 5 grupos, tá? A gente precisa de 5 grupos. A gente precisa... Vamos fazer 5 grupos. Lá atrás dá para dividir, ó. Vocês estão numa patotinha aí, não vem com ela. Qual será a prioridade da mobilidade urbana em minha cidade? Hoje, o que a gente sente é que a prioridade são para os veículos e zero para o pedestre, ou quase zero. Hoje as calçadas são desniveladas, falta estrutura, falta o respeito pelo o próprio cadeirante, né?
Se hoje o cadeirante vive enclausurado porque ele não consegue hoje a ter o direito de transitar dentro da sua própria cidade. O transporte público sem adaptação para as pessoas com necessidades especiais, ponto de ônibus sem estruturas adequadas, vias sem acostamento, desconfortável para o pedestre, o ciclista, prestadores de serviços despreparados para lidar com os idosos, falta de banheiro público dentro da nossa cidade, do espaço público. E o futuro a Deus pertence. Que os espaços públicos tenham boa estrutura, banheiros, local que eles possam descansar, enfim. Vias urbanizadas bem iluminadas, com acessibilidade, prestadores de serviços capacitados para atender essa faixa etária, que é uma realidade, e que seja priorizado a mobilidade dos pedestres e dos ciclistas, que hoje no nosso município falta. Seria isso aí. Podem deixar o cartaz aqui conosco. Obrigada. Próximo grupo. Queremos ouvi-los. Bom, como a pergunta ela é bem aberta, né? A resposta também acaba sendo bem ampla, né? Eu acho que a gente vai concordar em vários pontos. Já percebi que o que foi exposto tem alguns pontos em comum, né? Ocupação da cidade possibilitando maior segurança, interação cultural e opções de lazer, né? Para ter esse desenvolvimento, né? Acessibilidade, a qualidade de vida, assistência à saúde, né? Até isso aqui a gente trouxe, né? Porque, por exemplo, a gente não tem transporte público para o hospital. Só tem da praia, tem um ônibus que sai da praia, passa pelo Paulas e vai até o hospital, mas das outras partes da cidade não existe transporte público para o hospital, né? E isso é uma coisa, para todo mundo é importante, mas para o idoso é fundamental. Se ele não tiver saúde, ele não vai conseguir aproveitar o lazer, ele não vai conseguir se movimentar, ele não vai ter vida se não tiver saúde. Então, essa questão da assistência à saúde, né, e com o transporte público também adaptado, né, para não só para idosos, mas também para cadeirantes e deficientes, né, deficientes, portadores de necessidades especiais, né, enfim. E sinalização, né? Mais sinalização. A gente tem uma sinalização muito deficitária na nossa cidade, e se é deficitário para nós, para os idosos, é mais ainda, né? Assim, esses foram os pontos que a gente resolveu elencar. Mais um grupo.
seu segurador oficial. Então, boa noite. Atualmente notamos falta de planejamento de mobilidade, acessibilidade para pessoas com necessidades especiais precárias, necessidade de implantação de ciclovias para interligar com as existentes, transporte coletivo deficitário, falta de terminais de embarque e desembarque de passageiros e má conservação das calçadas e passeios em geral, né? De modo geral, o direito de ir e vir e lazer dos cidadãos é deficitário. E a falta de segurança também é bem visível na cidade, né? Nossa cidade do futuro. Padronização das calçadas, ciclovias e vias com melhor mobilidade, a integração dos meios de transporte, viabilizando a mobilidade e segurança de todos. Isso aí é a nossa visão geral da cidade. Obrigado. Muito obrigada. Próximo grupo. Boa noite. Nós concluímos que a nossa cidade ela não tem infraestrutura para o idoso e colocamos algumas causas. Precisa a padronização nas calçadas, porque elas são desniveladas e algumas têm buracos. Melhoria de transporte público. Nós conversamos e identificamos que o idoso muitas vezes ele não consegue subir no ônibus por ser alto os degraus. Carência de parques. A nossa cidade é uma cidade que tem praias, mas nem todos gostam de praias. Então, uma necessidade seria ter um parque para passeio, para fazer piquenique, para o idoso ir caminhar. E carência de academia para o idoso. Já foi feito, né? Mas eu acho que falta ser conservado, porque o idoso ele precisa fazer alguns exercícios e nem todos podem também pagar uma academia particular. É isso. Muito obrigada. Próximo grupo. Boa noite. A cidade que a gente pretende, tanto agora, da maneira que ela está aos 80, e a cidade que a gente pretende quando, na realidade, nós estivermos aos 80 anos, né? Isso vale para tudo, tanto para agora como para adiante. Na entrada da cidade, na 280, aliás, no curso da 280, a gente gostaria que tivesse uma rodovia cênica na entrada do município, com um cinturão verde, onde a atratividade, tanto para as pessoas que estão circulando, como as que estão chegando ao município, fosse interessante. E seria uma forma de a gente produzir mais oxigênio, né? Onde há uma emissão muito grande de CO2. Seria uma forma ecologicamente correta, né? Uma ciclovia interpraias que fosse do Itaguaçu até a Praia Grande, uma ciclovia ao longo da Estrada do Forte, novas calçadas em todo o perímetro urbano de no mínimo 2 metros de largura, para que todos nós pudéssemos ter uma locomoção maior, acessibilidade de idosos, cadeirantes, mães com carrinhos, que a gente pudesse circular de maneira confortável nas calçadas, né? As vias públicas, que elas priorizem o ser humano, as calçadas, e não as vias públicas, que são os veículos. Então, se a rua ela é estreita, que ela seja feita mão única, aonde se possa aumentar a largura de calçada
e a circulação de carros seja menor com uma única. As ciclofaixas, que seja feita uma ciclofaixa ao longo da Duque de Caxias e ao longo da SC 415, junto com a BR-280, que a gente precisa que a ciclofaixa seja feita, os acostamentos sejam melhorados e o acesso entre o centro de São Francisco e os balneários seja de melhor qualidade. Lá nos balneários é necessário uma segunda ponte na Enseada. Do jeito que está, estrangula o tráfego. A gente não consegue, na alta temporada, é uma via sacra você sair e fazer a circulação. Se você estiver no Forte e do jeito que está agora, se você estiver no Forte e quiser ir para a Praia Grande, você demora mais de 1 hora para chegar do Forte até a Praia Grande. O asfaltamento na rua Monte de Trigo é de extrema importância, porque é uma via de circulação de ônibus, que liga uma parte da cidade aos balneários, então é importante isso. As calçadas do centro histórico, que eu acho que todos falaram aqui, a gente tem que rever porque elas são irregulares. Umas são mais largas, outras são mais estreitas, umas são mais altas, outras são mais baixas. Então não há uma forma uniforme de calçada. Então a forma de mobilidade, de locomoção das pessoas que andam pela cidade, ela chega a ser alterada. Então os idosos agora não tem como se locomover, e eu, quando eu tiver 80 anos, eu vou querer me locomover de maneira qualitativa, né? A BR-280 e a SC 415 precisam ter acostamentos seguros, que do jeito que está, aliás, do jeito que está a via de rolamento, ela já é insegura. Os acostamentos, então, eles inexistem. Pessoas que andam de bicicleta, elas colocam as suas vidas em risco. É ou não é, Luciane e seu Garcês, que fazem esse trajeto de vez em quando e colocam as suas vidas em risco, porque não tem como você se locomover no município. Seria interessante que fosse pedido ao DENIT o estudo de capacidade de suporte para 280, porque nós temos pretensos empreendimentos portuários no município, aonde hoje a capacidade da 280 já é deficitária, inclusive se pensando na duplicação dela. Com esses pretensos empreendimentos, a quantidade de caminhões, a quantidade de carros, de veículos de passeio, não vai ter como a 280 suportar. Então, se for possível, Leonardo, pedir ao DENIT um estudo de capacidade de suporte para 280, tá? Uma travessia segura de pedestres e veículos ao longo da 280 nesse perímetro urbano, porque os nossos pedestres que saem de um lado da 280 para ir para o outro lado é perigo na seta. Então tem que haver uma travessia de maneira com segurança. Planejar a duplicação de acesso ao porto. O nosso porto público hoje tem um acesso muito deficitário, então deveria ser planejado, porque com o desenvolvimento, com a economia sendo alavancada com coisas boas, o movimento no porto certamente aumentará. Então, o movimento de transportes, de caminhões e o que for será aumentado também. Então, a duplicação eu acho que é de extrema importância. Que as empresas privadas não alterem o espaço de vias públicas. As vias públicas são do povo.
não são de propriedade privada. Eu não posso pegar uma calçada que não é minha e fazer ela da maneira que eu quero. Eu não posso utilizar uma ciclovia, ou então uma rodovia, ou uma rua da maneira que eu quero. As empresas privadas não podem alterar o espaço das vias públicas. Retirar, esse acho que é um ponto, ninguém deve ter tocado, mas é um ponto crucial. A ferrovia no centro da cidade. A gente tem que retirar a ferrovia do centro da cidade. A nossa cidade fica dividida ao meio. Em certos momentos do dia, a nossa cidade para e fica dividida ao meio. Quem está num lado não pode passar para o outro. E assim, vice-versa, né? A reengenharia de tráfego quando há excesso de circulação de veículos. A Rua 10 ou a Gorense, né? Marcos Gersen. Ela era mão dupla. Daí, há algum tempo, ela passou para mão única. Mas a sua paralela, que é a Rua dos Estivadores, ela continua recebendo uma carga de veículos em mão dupla. Ainda por cima, além de ter a carga de mão dupla, ainda tem local de estacionamento. Então, tem gente que estaciona numa mão, a outra estaciona na outra mão, e são duas mãos de veículos circulando. A reengenharia do tráfego nessas ruas, com o exemplo da Rua dos Estivadores e aqui no Centro Histórico, eu acho que deve ser levado em consideração. O acesso público ao mar. Gente, nós somos uma ilha, né? A gente não, o único local que tem acesso ao mar é aqui o Trapiche no Centro Histórico. E agora aquele outro Trapiche menorzinho que foi feito no Iperoba. Quem quiser sair daqui do Centro Histórico de embarcação e ir à Enseada, se houvesse um pier de atracação na Enseada, poderia ser feito, a gente não precisava usar estrada. Quem quiser sair daqui e ir para, por exemplo, da Enseada e ir para Itapuá, poderia pegar a sua embarcação e ir para Itapuá através de acesso por mar, né? O projeto Orla. O projeto Orla é um projeto que durante muito tempo ele ficou em stand-by. Ele já vem sendo levado em consideração já há muito tempo. É um projeto que pega todo o litoral brasileiro e poderia ter sido alavancado e já está em execução se algumas gestões anteriores tivessem levado ele com mais consciência e mais segurança e mais agilidade. Esse é um ponto onde São Francisco do Sul tem que pegar o projeto Orla e levar ele adiante, que eu acho que teremos benefícios bem grandes, né? A sinalização de várias opções de acesso ao centro da cidade. Quem chega em São Francisco não sabe como chegar no centro da cidade, a gente não tem sinalização nenhuma. Então, uma pessoa idosa não vai ficar perdida. Principalmente dos balneários para cá. Principalmente dos balneários para cá. Já foi. Era isso, gente. Muito obrigada. Foram todos os grupos, mas alguém gostaria de falar algo que de alguma forma não foi pronunciado? O que São Francisco e região nós tem aqui uma rodovia, uma rodovia, uma hidrovia e uma ferrovia. E aqui parece que é mais chique ficar na fila na BR-280. Até quando alguém vai ter a coragem de colocar uma draga no Rio Cachoeira e fazer o Rio Cachoeira novamente navegável? Porque Santa Catarina começou por aqui.
Rio Cachoeira foi a porta da entrada para construir esse estado, e principalmente a cidade de Joinville. Hoje nenhuma bateira mais navega lá. Nós tivemos exemplos aqui com JetBus, JetTruck, Marinebus e tudo isso aqui. Então, foi muito triste o JetBus quando iniciou, ele saiu todo, o governador a bordo e tudo, mas o JetBus não se movia. Teve que descer um mergulhador e cortar um talo de bananeira que ele enleou na hélice, né? Então, isso é uma tristeza. Então, eu digo o seguinte, eu tive há pouco tempo, tive a oportunidade de fazer um passeio de Curitiba até Morretes, porque lá os trens de carga com os trens de passageiro, eles cruzam tranquilamente. Então, ele até às vezes, olha, o trem vai parar um pouquinho, que vai passar o trem de carga. Por que não pode ser isso aqui entre Joinville, São Francisco, Corupá e Jaraguá, como sempre foi? Nós temos um trilho duplo em Araquari, onde podia tranquilamente voltar a nossa antiga automotriz, mais conhecida como Litorina, podiam simplesmente coordenar, e se encontrariam o trem de carga passa num trilho e a outra indo para outro. Então, por que nós não poderíamos ter, então, de hora em hora, uma Litorina entre Joinville e São Francisco do Sul, talvez até Jaraguá e Corupá? Por que o JetBus, o Marinebus não pode fazer uma linha regular entre São Francisco e Joinville, mas até lá no mercado? Eu fui um dos primeiros que sempre, quando abriram essas viagens, outro JetTruck, que era um pouco mais leve, como eu só ando de bicicleta, com meus 66 anos de idade, eu levava a minha bicicleta, fazia o que tinha que fazer de bicicleta e voltava com a bicicleta outra vez. Aí depois o Marinebus ele vai só até Los Pinheiros. Mas eu daqui até lá, levo aqui 30 minutos. Aí eu levo 45 minutos, uma hora para chegar até no centro de Joinville, porque lá tem que pegar 2 ônibus até chegar lá. Então, até quando vai levar isso que nós podemos usar novamente o Rio Cachoeira, porque nós não temos que inventar nada. Nós só queremos aquilo de volta que já era. Eu ainda conheci, vocês que são mais antigos, talvez ainda viram o navio Catarina atracado lá no Bucarém. O navio que carregava sal do Rio Grande do Norte até aqui em São Francisco do Sul, o Rio Cachoeira era navegado. A outra grande indignação que eu tenho hoje, vejam bem, a ferrovia, ela passa dentro da Vega do Sul e as bobinas continuam na estrada. Em todos os portos que eu tive nesses 35 países que eu visitei, sempre existe um terminal, um ramal ferroviário para dentro do porto. Aqui foram fazer uma revitalização no porto, a primeira coisa que fizeram foi arrancar o trilho, ou cobrir com asfalto. Hoje o nosso porto não tem mais ligação ferroviária. Então por que as bobinas continuam na estrada se a estrada ferro passa dentro da Vega? Então são algumas coisas assim absurdas que a gente vê aqui. Eu arrisco um palpite porque eu conheci um pouquinho além do Canal do Linguado, eu vi como é que é em outros países. Não, vamos dizer, porque lá é mais desenvolvido, mas por que nós não copiamos as coisas de lá? Então, quantas dragas já trabalharam nesse porto aqui? Faz o contrato, vamos lá, vamos entrar no Rio Cachoeira. Mas é que tem material pesado, não sei o que. Sempre existe solução. Uma vez eu vi essa solução, alguém falar nisso aqui, vamos ali na mediação de ligar, vamos construir uma nova ilha, não tem onde levar o material pesado, vamos construir uma nova ilha em 5, 6 anos, a natureza vai cobrir aquilo tudo e vai estar tudo comprado e aquilo vai estar sepultado, aquele material pesado. Isso é a minha opinião. Obrigado. Muito obrigada. Mais alguém gostaria? Bom, vamos priorizar, né? Então, a priorização, sim, transportes ativos, sim, as pessoas com mobilidades reduzidas, com qualquer tipo de mobilidade. Num segundo momento, os transportes coletivos das diversas naturezas. Não um único modelo, não um único sistema, mas o que nós precisamos, sim, são de vários sistemas que nos atendam. Para depois começar a pensar no nosso sistema de cargas, porque nós precisamos ter essa distribuição. Nós precisamos disso, mas onde? Como? Para depois pensar o individual. E aí é interessante, nós finalizarmos a noite de hoje, é bem interessante porque precisamos, né, como o senhor comentou, nós precisamos de bons modelos,
para serem vistos, para serem revistos, adequados com o nosso sistema, nós precisamos aprender com as coisas boas e também com os erros. Muitas pessoas já fizeram, muitos países já fizeram o bom e o ruim, né? Passador. Opa. Aí desconfigurou. Vamos aprender um pouco com o ruim, então. Trouxe para vocês alguns modelos das piores praças que existem no mundo. Porque algumas vezes eles me dizem, nossa, mas você só traz exemplos de outros países, né? Aquilo que a gente sempre ouve. Então vamos ver alguns modelos das piores praças. Essa é uma praça em Barcelona, considerada, existe uma organização mundial que fala e que estuda os espaços públicos. Trouxe só alguns. Né? Por que ela é considerada uma das piores praças? Porque é uma praça que serve como ligação, como fluxo. Né? As pessoas, elas andam de um lugar ao outro, mas elas não interagem. Elas não ficam, elas não se sentem atraídas. É concreto. Né? Com quem? Onde é que elas vão sentar? Onde é que elas vão parar? O que elas vão olhar? Não tem sombra, não tem atratividade. Vai se mudar. Nesse slide agora, uma imagem dos Estados Unidos, um ponto de ônibus, considerado também como um espaço público, uma praça. Então, tem onde sentar, sim, né? Eu tenho um banco, mas e a proteção? Se chove. E o sol, né? Qual é a relação aqui de proteção? E assim, o que eu vou ver? Que paredão é esse? Como é que eu vou me sentir segura num lugar que não me protege, que não me acolhe? Onde está a iluminação? Né? Cadê a iluminação pública? Como é que eu vou ficar aí durante a noite? Um dos piores lugares. Queremos repeti-los? Essa praça, então, em Boston, ela foi requalificada em 1968 para ser um lugar para as pessoas. Precisamos das pessoas aqui, porque era uma praça muito fria, era uma praça que não era acessível, era uma praça que não tinha um espaço onde as pessoas entrarem, interagirem. Conseguiram, né? Onde estão as pessoas? Mas era utilizada para quê? Para eventos? Circulação. Só para circulação. Porque não tem atratividade, as pessoas não ficam. Então não adianta eu ter um local, ter um espaço onde eu vou construir, eu vou ter acessibilidade, mas eu não me sinto acolhido, eu não me sinto protegido, eu não tenho um espaço para permanecer. Essa é a saída do metrô de uma das estações de Barcelona. Novamente, né, um país quente, um país que sim, ele é caliente, ele tem toda uma humanização, mas as pessoas, elas saem da estação do metrô e elas não ficam. E é um espaço aberto, é um espaço público, frio, turístico, com calor. Aonde estão as pessoas? Aonde está a empatia emocional? Quando a gente fala de espaços, também não adianta só eu trazer o verde, não adianta só eu trazer o caminho. Que caminho é esse? Porque essa também é uma das praças consideradas uma das piores, porque essa movimentação, essa sinuosidade, a pessoa, na verdade, ela quer passar pelo meio do verde, sim, ela quer estar ali, mas dessa forma ela quer passar reto aqui, né? Ela vai fazer um ângulo. Empatia emocional, acessibilidade emocional. O que é isso? Empatia é diferente de simpatia, certo? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Quando a gente fala de empatia emocional, é você estar no lugar, naquele momento em que você tem, sabe, aquele momento que dói no peito, que está angustiado, triste. Parece que você não vê rumo. E aquele local, ele chora junto com você. Faz parte dele.
Você faz parte dele e ele faz parte de você. E ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar, quando você conquistou alguma coisa, você irradia alegria, parece que ele transborda, ele se ilumina com você. Isso é empatia emocional, isso é acessibilidade emocional. É isso que a gente busca nos lugares. Quando a gente pensa uma cidade de futuro, quando a gente pensa uma cidade como São Francisco, é pensar uma cidade que me acolhe no momento em como eu estou, na emoção que eu tiver. Então, é um local onde ele, sim, se eu não tenho um espaço, eu vou criar esse espaço. Eu vou estar nesse espaço, porque ele faz parte de mim, em todo o meu desenvolvimento. É aí que a gente começa a pensar uma cidade com mobilidade. É assim que a gente começa a pensar nas diferentes idades, com as diferentes condições de saúde, que é o que a cidade se propõe, que é o que nós precisamos: ser acolhidos, ser bem recebidos, ter uma identidade com ela, criar uma identidade com a cidade. A partir do momento que você cria uma identidade, você cuida. E a partir do momento que você cuida, você faz parte. Essas são as nossas cidades que queremos. São essas as cidades que nós vamos planejar de longo prazo. Então, indiferente de campanha, um planejamento de mobilidade urbana, ele não é para 2 anos. Ele não é para 4 anos. É para uma cidade que permanece, onde nós fazemos parte por um período, por um tempo. Obrigada a todos por terem vindo hoje e esperamos e nos colocamos à disposição. Se alguém quiser ainda alguma colaboração, alguma dúvida, alguma informação, por favor, nos mandem um e-mail, porque esse projeto ele continua e ele finaliza em julho com um plano de mobilidade municipal e em setembro com essa carta de intenções regional, onde sim a gente vai pensar em todos os municípios. Muito obrigada a todos pela vinda, uma boa noite.